Olá, meus caros. Vamos dando prosseguimento à leitura e pregação dos livros do Novo Testamento. Nessa feita, nós vamos para São Tiago, são 5 capítulos. Vamos ler, meditar, pregar, ver o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Aqui para colocar a Bíblia online, para a gente já começar a ler e a meditar. Deus abençoe a todos, boa tarde, boa noite, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, seus familiares. Recomendação, leia a palavra de Deus, que ela sempre fala convosco, com nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, paz, gozo, prosperidade. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ou não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, olha, veja, que alegria é então quando caíres em várias tentações, ou fores tentado, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. É necessária muita paciência, muitas vezes que a gente não tem. E também, olha só, a paciência ela gera uma obra perfeita, para que então sejais perfeitos e completos sem falta alguma. E se algum de vós tem falta dessa sabedoria, que dá a entender também, de certo modo, tem a ver com a paciência, é para pedir a Deus, que Ele dará gratuitamente, liberalmente. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, ou levada pelo vento, e lançada de uma parte para outra. Ou seja, tem que pedir com convicção a Deus, não duvidando, não sendo como a maré ou a onda do mar que vai e vem e que é levada para lá e para cá pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem que pede duvidando. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação. Olha só. Gloria-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, veja, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, coração duvidoso, é inconstante, não tem firmeza em todos os seus caminhos. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol como ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos, porque exatamente ama mais a riqueza, a avareza do que o próprio Senhor. Assim como aquele que anda no caminho errado, que muitas das vezes persegue ou se gloria com o abatimento dos outros, sofrimento dos outros, esse uma hora também será abatido, será humilhado, passará como a flor da erva. É o que está dizendo mais ou menos o texto aí. Bem-aventurado, feliz é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado ou provado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o desejo carnal. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Morte física, morte espiritual, morte de vários pontos de vista ou interpretações. Então, é necessário autocontrole, é necessário fugir da tentação ou resistir os dados inflamáveis do maligno, o diabo, sendo submisso à vontade de Deus, ele fugirá de nós. É necessário ser paciente para vencer toda a prova, resistir os desejos do maligno e a bênção virá. Resistir à própria concupiscência para não pecar.
tem que resistir. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, o presente todo perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias, com as primeiras coisas, ou a primeira pessoa, no caso aqui primícias também com relação à agricultura, os primeiros frutos e tal, aqui no caso como as primeiras das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque é o outro conselho. Das vezes, nós somos o contrário disso. Nós somos... Qual é a versão que eu estou lendo? Vamos ver aqui. Como é Bíblia Online, provavelmente ACF é a versão. ACF, qual é a versão da Bíblia ACF? É a Almeida Corrigida Fiel. É um pouco diferente da Almeida mais arcaica. Vamos lá. Então, estamos aqui no versículo 19. É isso? É. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Nós temos que ouvir mais do que falar, tardio para falar. Muitas das vezes falamos mais do que ouvimos. E muitas das vezes somos mais iracundos do que pacientes ou pacificadores. E a recomendação é tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, tá vendo? Olha só esse texto aqui. Isso aqui já dá uma baita de uma pregação. Por conta da ira do homem, não opera a justiça de Deus. E para operar a justiça de Deus é só mesmo na humildade, na santidade, na paciência, confiando plenamente na justiça de Deus. A própria Bíblia fala que, Deus abençoe, irmão, que exatamente é para a gente irar e não pecar, não pôr o sol sobre a nossa ira. Também a Bíblia fala uma coisa, que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força, e que a justiça, não estou sendo contra a justiça dos homens, mas com relação à justiça divina, a divina é mais perfeita do que a dos homens. E é nesse sentido que o profeta Isaías fala, dizendo que a justiça dos homens, ela é o quê? Como o trapo da imundícia. Ela é como o moldes ou o absorvente da mulher. Não tem muita valia ou pouca serventia. E aqui está claro, ó, a gente tem que ouvir mais e principalmente ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, não falar muito, fechar a boca e não se irar. Porque quando você está irado, não opera a justiça de Deus. Quando você está destemperado, descontrolado, Deus não está operando. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as almas. Rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, aquelas malícias mais tenebrosas, que fluem, que se penetram por aí. Essa palavra parece um palavrão. Superfluidade. O que significa isso? É o fluxo. Outras coisas pode também significar excesso, demasia, coisa supérflua, coisa de luxo, futilidade, supérfluo. Então, é o excesso, demasia. Então, quando está sendo falado aqui superfluidade, malícia, é a malícia em demasia. Não para mais isso. Imundícia é uma coisa e malícia é outra. Imundícia é tudo aquilo que é imundo, que não tem limpeza, que é porcaria, que não tem asseio. Já a malícia, ela é o quê? A habilidade para enganar, despistar, astúcia, ardileza, manha, aptidão e inclinação para fazer o mal, mal índole, malignidade, maldade. É isso.
Quantos de nós não somos sujos e não somos maliciosos? E é para rejeitar a sujeira, a porcaria, e é para rejeitar a conduta de má índole, que visa lesar terceiros. Por isso, rejeitando toda a imundícia, toda a malícia em demasia, receber com mansidão a palavra de Deus, que foi enxertada em vós. O que é enxertar? É plantar, é adubar na vossa vida, a qual pode salvar as vossas almas. Veja que a única coisa que pode nos salvar é a palavra. Palavra que foi enxertada em nós, que foi inserida em nós, foi colocada em nós, que foi acrescentada em nossas vidas. Palavra essa que é Jesus Cristo. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é outra palavra verdadeira. Quantos de nós apenas ouvimos a verdade, que Jesus é bom, que Jesus salva, transforma, liberta, leva para o céu, que a verdade é Cristo, que nos liberta, que é para a gente deixar o pecado, o mundo, a vaidade, deixar tudo que não presta. No entanto, todavia, nós apenas ouvindo, acabamos esquecendo e não praticando a verdade, o que acabamos de ouvir. E isso não tem validade alguma. Estamos sendo hipócritas, enganando a nós mesmos. Agora, quando a gente cumpre o que a gente ouve, a gente é cumpridor da palavra, ou seja, obedece a doutrina de Cristo, exercendo na prática o amor a Deus sobre todas as coisas próximas a nós mesmos, seremos justificados. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito, bem feliz no seu feito. Porque, obviamente, não está sendo hipócrita. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Veja que aqui no versículo 26 fala sobre vigiar no que se fala, e a gente peca muito no que fala, não adianta. Lamentavelmente, hoje em dia, rede social, então não se fala. Portanto, meus amados, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, versículo 19, proibindo a gente falar determinadas coisas. Então, veja como a gente está fora dos preceitos divinos. Lembrando que aqui ser religioso é da religião de Deus, de visitar órfãos e viúvas e se abster da corrupção desse mundo, que é o que vai dizer aqui, ó. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Então, se você não vigia no que fala, você está praticando uma religião ou está aparentemente dizendo que é da religião de Deus, mas na prática negando. Do mesmo modo, se você não visita órfãos e viúvas no sentido de ajudar, podendo ajudar eles com uma palavra amiga ou com ajuda financeira, material, nas suas tribulações, não faz. E se você, então, não se guarda, não se priva, não sai, não se abstém da corrupção desse mundo também, você não pertence à religião de Deus. Que quer dizer a palavra religião, reconexão, ligar o homem a quem? A Deus ou a Jesus Cristo. Essa é a realidade. Nós vamos agora para o capítulo 2. Não sei se foi já. Parece que sim. Então, pensamos acerca. Claro que erramos, mas não vamos ficar cabisbaixo. Vamos pedir perdão, vamos se arrepender, vamos seguir o alvo que é Cristo e
com toda certeza venceremos o mal. Daqui para frente, doravante, mudando, é isso que o Senhor quer. Você vai colher com toda certeza aquilo que você está plantando de bem. Importante é mudar. Ainda há tempo para mudar, para melhor. Mas vale mudar agora do que nunca mudar. Porque você para analisar, tem muitos que gostam de crucificar, pegar o passado dos outros, falar mal, mas para Deus passado é passado. Ele lança no mar do esquecimento. Se a pessoa se arrepende de fato dos seus pecados, das suas transgressões, faz aquilo que agrada ao Senhor, se humilha diante de Deus, se humilha diante dos homens, no momento certo, na hora certa, o Senhor vai exaltar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer em humilhar, escrachar, torcer bem torcido a cana quebrada que já está toda destruída, ou apagar o morrão que fumega. O Senhor não tem prazer em acabar com a alma, como muitos seres humanos, influenciados pelo maligno e pela carne, têm essa vontade, essa ira. Mas o Senhor não tem isso, não. Então, desde o momento que você se arrepende, que você confessa os seus pecados e decide mudar de vida, seja para se converter a Cristo, seja para retornar aos caminhos do Senhor, ali o Senhor já está vendo, já está abençoando e dando vitória. Se a pessoa cometeu um crime, crimes daqueles tenebrosos, ela tem que pagar na lei dos homens, é óbvio. No entanto, todavia, tem situações que não configuram crimes, pecados, são apenas ilações, pensamentos, hipóteses de gente tirana, que não tem paz consigo mesmo e não quer dar paz para os outros. Aliás, como é que vai dar paz, né? Se não tem nem paz consigo mesmo? Então, o Senhor livra desses homens perversos, dessas pessoas tenebrosas, e dá vitória, sim, àqueles que se humilham de verdade. Porque, como diz a própria palavra do Senhor, aqueles que se humilham serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória em acepção de pessoas. Ou seja, aqui está dizendo outras palavras, o Senhor não faz acepção de pessoas. Não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, a fé em Cristo, o evangelho, a prática da palavra do Senhor, você ser do evangelho, não configura como fazer acepção de pessoas. Ah, porque é pobre, porque é rico, porque é branco, porque é preto, porque é amarelo, porque é vermelho. Ah, porque é da China, é da Ásia, é da África. Não. Para Deus todos são iguais, merecedores, muitas das vezes não, mas alcançando a mesma misericórdia, o mesmo favor imerecido. Basta se achegar ao Senhor, basta se humilhar. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar algum pobre com só traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, ele disser, assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, essa mensagem é forte, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizesse distinção entre vós mesmos, não vos fizesse juízes de maus pensamentos? Exato. É igualdade. O pobre e o rico tem que se assentar no mesmo lugar. Não pode ser distinto. Pode haver essa divisão de classe, essa divisão socioeconômica, que para Deus são todos iguais. Como dizem provérbios, vem o rico, vem o pobre, e Deus fez ambos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ricos na fé, não ricos materialmente. Isso que tem importância. A melhor riqueza é a espiritual. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vós oprime os ricos e não vão vós arrasto aos tribunais?
e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Aqui a acepção de pessoas também é fazer 2 pesos e 2 medidas. Meu amigo, eu absolvo. Meu inimigo, eu condeno. É bem nesse sentido. E aqui o Tiago vai dizer que os ricos estavam oprimindo os pobres, levando eles até os tribunais. Muitas das vezes eles inocentes. E ainda tinha irmãos, na época, que estavam saudando esses tais ricos, porque não que o problema seja ser rico, e sim ser avarento, tirano, usar do seu poder, do seu prestígio, da sua riqueza para fazer mal a terceiros, aos pobres. Então, Tiago está exortando para que não se faça isso. Acepção de pessoas, que não dê destaque para ricos, em detrimento de pobres, para que ame a todos, para que todos sejam iguais. E quem faz essa acepção de pessoas e quem humilha essas pessoas por conta de não ter o faz-me rir, estão pecando e serão julgados pela lei do Senhor, são chamados transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, torna-se ou tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disser, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Lembrando, matar, você pode matar o seu irmão na fé. É homicida, como diz João. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Aí, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu fico meditando, eu já li várias vezes essa passagem. Porque o juízo será sem misericórdia, sem dó, sem compaixão, sem piedade, sem nada, sobre aquele que não fez misericórdia. Por isso que eu procuro perdoar, por isso que eu procuro pedir perdão para quem eu tenho ofendido, mesmo que não tenha, eu procuro estar bem nesse sentido, porque eu quero a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Tá vendo? Os canceladores por aí, seja em rede social, seja na vida real, à medida que medir, serás medido. Da medida que cancelares, serás cancelado. Na medida que faltares com a misericórdia, também não terão misericórdia de vós. Muitas das vezes a gente sofre por conta da falta de empatia, de misericórdia para com o próximo. Eu já sofri várias vezes nesse sentido. Por isso, estou a pensar e a mudar, para que não aconteça mais e que para principalmente alcance a salvação em Cristo. Porque o juízo será sem misericórdia, o juízo de Deus, sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Ela vence no juízo, mas para os misericordiosos. Por isso que o Senhor disse, bem-aventurados os misericordiosos, no monte, lá da montanha, no sermão da montanha. E a gente não está brincando aqui, a palavra que está dizendo, não tem como você dizer que é uma brincadeira, uma blague, uma piadinha de Zeus aqui. Está escrito. Por isso, quando a gente não lê a Bíblia, a gente comete tanto pecado, tanto engano. Né? Agora, quando a gente começa a ler ou voltar a ler a Bíblia, o temor de Deus volta para a nossa vida, a gente começa a reaver nossos pensamentos, a gente começa a pensar, meu Deus, meu Pai. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Aproveita se alguém disser que tem fé e não tem as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós
Olha só isso aqui. Disse, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Jesus falou mais ou menos sobre isso lá em Mateus 24, que ele ia apartar os bodes das ovelhas, dizendo que as ovelhas seriam aqueles que ajudavam os seus pequenos, os necessitados. Estariam ajudando o próprio Deus. Quando você veste, pessoa que não tem condições para se vestir, mata a sede e a fome do faminto, do sedento. Você está fazendo para o próprio Senhor e você é uma ovelha do Senhor. Agora, quando você não faz isso, podendo ajudar, você é um bode. E aqui está falando de obras. Você é salvo em Cristo Jesus? Você pode dar um pão para alguém? Você pode dar uma comida, uma bebida? Faça. Porque isso é o complementar da fé. Isso, o que é? As obras da fé. Não dá para mim dizer assim, Deus te abençoe. Estou dizendo em caso que você pode ajudar. Às vezes você não pode ajudar mesmo. O máximo que você pode fazer é dizer Deus abençoe. Assim também a fé, se não tiverdes as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé tem que vir junto com as obras. Obras da obediência, obras de amar a Deus sobre todas as coisas na prática e ao próximo como a ti mesmo na prática. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios ou creem e estremecem. Essa coisa de dizer que é crente, tá aí, ó. Esse é o versículo. Crente vem de crer. Crer que existe um Deus, até os demônios creem. Estremece. Então não dá para ser meramente crente, você tem que ser cristão. Porque o cristão anuncia a si mesmo, carrega a sua cruz de cada dia e segue a Cristo. É diferente do que meramente crer num Deus. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Ele teve a obra da fé de apresentar seu próprio filho, independente do que pudesse acontecer. E que pelas obras da fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. Porque Abraão teve fé em Deus. E a obra foi levar o seu filho até o sacrifício. Até o local onde se faria o sacrifício. Então veja que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários, os mensageiros israelitas, e os despediu para o outro caminho, para não serem mortos, para serem livres de qualquer perigo. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É necessário ter as obras. Tem gente que diz de lábios apenas que é de Deus, mas as obras são contrárias à fé ou são as obras infrutíferas das trevas. Isso não é de Deus. Pensamos acerca, é tudo junto. É fé, é obra. Quem tem fé, exerce as obras da fé. Vamos para o capítulo 3 de São Tiago. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Na realidade, é a versão mais clássica, né? Muito, não queira ser mestre, porque grande juízo, ou duro juízo, vós tereis. Porque todos tropecemos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito,
e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos o freio nas bocas dos cavalos, que era o meio de transporte da época, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus, os navios que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno, que é um bem pequeno é o leme, para onde quer a vontade daquele as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vigiar, que se fala novamente. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, veneno. Com ela bendizamos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não dá. Você é, você não é. Você profere bênção ou profere maldição? Na realidade, essa questão da maldição aqui, geralmente é maldição sem causa. Quando tem alguma causa, você pode apresentar a pessoa a Deus para que Deus faça justiça. Isso não é pecado. Ou até mesmo pode amaldiçoar, como Paulo amaldiçoou aquele que estava atrapalhando a pregação do evangelho. E Paulo disse o seguinte: fica cego aí, filho de Satanás. Ele ficou instantaneamente. Aqui é uma questão de vício em amaldiçoar. Aqui é uma questão de, às vezes, agredir ou amaldiçoar pessoas inocentes. Aqui tem a ver com uma situação de conflito que não se para mais, que foi gerado por conta de uma fala ou de várias falas. É nesse sentido. Então, os cristãos têm que se cuidar nesse aspecto. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videiras figos, assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Quem dentro de vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes a amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Veja, tem que mostrar pelo seu bom trato as suas obras, com mansidão e sabedoria. Agora, se não tem mansidão e sabedoria, não dá, né? Se tem amarga inveja, sentimento ruim contra o outro, facção, faz parte de uma facção, tem um sentido faccioso dentro de si, vamos dizer, dizendo um sentimento faccioso em vosso coração. O que é facção? É divisão. Sentimento faccioso é sentimento de divisão, de contenda, de ira, de ser contra o outro. Não vos glorieis nem imitais de mentir, né? Contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A inveja, a sabedoria contendo inveja, sentimento faccioso ou mentindo contra a verdade. Porque onde há inveja, espírito faccioso... olha só esse versículo aqui. Né? Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra é perversa. Por isso você tem que se afastar, muitas das vezes, de pessoas que têm inveja e espírito de divisão, contenda e perturbação. Aqui está bem claro, porque onde há inveja, um coração que é inveja, um coração que é um espírito faccioso, ali há a perturbação na pessoa, há a perturbação no convívio com aquelas pessoas, né? Pode ser mais que uma, e toda a obra que ali é feita, ou que se vê por ali, é perversa, é má, e você está fazendo parte daquilo. Se você não tem inveja, você pode ser influenciado a ser um invejoso. Se você não tem um espírito faccioso, você pode começar a ter esse espírito faccioso e, inclusive, ter perturbações de N formas.
Se a gente lê bem a palavra, a gente percebe o quão nós somos falhos e para onde muitas vezes a gente caminha, né? Lado errado. Mas a sabedoria que vem do alto, olha, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Isso aqui já coloca um monte de dito cristão ou crente no inferno, que a maioria dessa gente não tem. Eu digo essa gente, pode ser dentro de igreja, fora de igreja, instituição, e eu digo pessoas. A maioria das pessoas não tem a sabedoria que vem do alto, mas sim a terrena, mas sim a carnal. Aquela da contenda, aquela da discussão, aquela muitas das vezes da sabedoria das leis dos homens, mas não das leis divinas do Pai. Porque a sabedoria que vem do alto, se você está na sabedoria do alto, então ela é pura. Ela não é o contrário de puro, o que que é? Imundo, que não é limpo. Então ela é pura, ela é santa. Depois ela é pacífica, ela não é bélica. Vamos fazer guerra para ter paz, como temos aí os conflitos e guerras. A gente tem visto entre as nações, não. Isso aí não é sabedoria de Deus, isso é a sabedoria dos homens. É a briga dos homens. Ela é moderada, ela é equilibrada, sabedoria. Ela é tratável, ou seja, trata-se com o próximo. Pecou com o próximo, falar pede perdão. Se teve algum problema, vai lá tratar. É tratável, não é intratável. Que não tem contato, que não tem como tratar, resolver o problema. Então, ela é tratável. Ela é flexível. Essa sabedoria é cheia de misericórdia, cheia de compaixão. E de maus frutos, não, de bons frutos. E sem parcialidade. Ou seja, não faz dois pesos, duas medidas. O que é, é, e o que não é, não é. E sem hipocrisia, sem máscara. Analisemos acerca disso. Será que nós temos buscado a sabedoria do alto ou a sabedoria dos homens? Porque se a sabedoria que a gente está buscando, ela não é pura, ela não é pacífica, ela é moderada, não é moderada, ela não é tratável, ela não é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, essa é a sabedoria dos homens. É a filosofia dos homens. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Mas tem gente que acha que para ter paz é necessário fazer guerra. Ah, mas existe as contendas. Ah, mas isso é. Mas o que está recomendando aqui? Essa carta de Santiago é maravilhosa. Ela combate todos os nossos pecados, da nossa carne, principalmente. A língua felina que fala demais. Eu não estou falando aqui para dizer que eu sou santo. Estou errado, eu já estive errado. Muitas das vezes, exatamente por não dominá-lo. Então, a carta começa falando sobre fé, falando sobre refrear a língua, ter um coração do bem, e aí vai vindo a sequência, misericórdia, tal, e paz. Quer dizer, se nós formos julgados por que está escrito aqui em São Tiago, fogo do inferno dá certo, toda certeza. Castigo dá certo, que Deus nos livre. Vamos para o capítulo 4. Agora vem, de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Olha a pergunta. Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Deleites, desejos, prazeres. Você fica guerreando consigo mesmo, está descontente, aí guerreia com outros, coloca em conflito, inocente, aquela coisa toda. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites, em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o amigo do mundo é exatamente o que faz guerra, que peleja, é o que é invejoso, é o que mata, é o que cobiça. O contexto é bem claro. É o que tem prazer para as coisas dessa terra, dessa vida. Não busca o espiritual. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o espírito que nos habita tem ciúmes. Não é ciúme doentio, patológico. Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui vem um texto que eu sempre falo nas minhas pregações, até em orações. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. São Tiago 4:7. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo é no sentido de coração duvidoso, essas coisas todas. Para se purificar. Mais ou menos assim que quer dizer. Aquele que tem um coração dividido entre Deus e o mundo. Senti as vossas misérias, que nada sois, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso, vosso sorriso, a vossa alegria em pranto, em tristeza, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tá vendo? Humildade, sujeição, parar de ter amizade com o mundo, parar de guerrear, parar de ser invejoso, parar de cobiçar, parar de buscar os seus próprios deleites. Chegar a Deus com verdade, purificar as mãos, que muitas das vezes faz coisas tenebrosas, em vários aspectos, que dá para pecar com a mão de várias formas. E o coração, então, corrompido nesse falo. Agora é para se arrepender, que Deus quer salvar, Deus quer perdoar, Deus quer libertar, basta arrependimento. E a palavra de exortação. E para alcançar o arrependimento e a salvação, as bênçãos de Deus é necessário o quê? Oração, humilhação. Fazendo assim, o Senhor, no momento certo, nos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Lembrando, falar mal aqui é caluniar, injuriar, difamar, não é falar a verdade. Mas mesmo falando a verdade, vamos ser francos, tem que ser em mansidão. Não é para ofender, não é para destruir a pessoa. Quem fala mal do irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Lembrando que o Senhor Jesus disse para julgar não pela aparência, mas sim pela reta justiça. E aqui o falar mal é falar mal de acordo com a aparência. É julgar de acordo com a aparência e não a essência. E isso é pecado. Porque Deus não fez para sermos juízes. Deus não fez nós juízes. Para cuidar da vida dos outros, para falar mal dos outros, ou para duvidar do arrependimento dos outros, da conversão das pessoas, ou para perseguir, odiar pessoas. Ei, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e olha só, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Ou seja, tudo do Senhor, se o Senhor quiser, então a gente vai fazendo. Não vamos ser soberbos, presunçosos e dizer, eu vou lá fazer. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Como é que você vai fazer? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como é essa, é maligna.
Jesus entende se eu fiz como se o Senhor não desse graça, não desse saúde, não desse livramento para fazer. Por isso que a gente tem que estar em constante agradecimento ou gratidão a Deus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que o certo não é ser presunçoso e você comete pecado. Você sabe que não é para julgar o seu irmão com leviandade, ou com malignidade, ou com falta de certeza apenas pela aparência, você comete pecado. Se você sabe que não é certo você ser uma pessoa que cobiça as coisas dos outros, os bens materiais, ou até mesmo a sabedoria, o pensamento da pessoa, e faz, você está pecando. Você sabe que não é bom invejar, você inveja, você está pecando. Você não está fazendo bem. Agora, aquele que não sabe desses pecados, aquele que não sabe fazer de certo modo bem, não está pecando, está no tempo da ignorância e Deus perdoa. É nesse aspecto. E agora nós vamos para o capítulo derradeiro, que é o capítulo 5 de São Tiago. Estamos meditando, pregando. Lembrando que muitas passagens aqui, os versículos são autoexplicativos. A gente precisa estar falando muito sobre. Está bem claro e evidente aí. Eia, pois agora, vós, ricos, chorai e pranteai, porque por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, estão apodrecendo ou apodrecidas. E as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Não adiantou de nada, você não leva nada quando morre. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, jornal quer dizer jornada também, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os trabalhadores que sofrem por conta da extensiva jornada de trabalho, e os ricos cada vez ficando mais ricos, o pobre cada vez mais pobre, tesourando aí bens que vão deixar para suas gerações, não dividindo com o necessitado. O Senhor está dizendo que era para ele chorar, prantear, naquela época, pelas misérias que lhes iriam sobrevir. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vós deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Era a chuva daquele tempo lá, da época da colheita. Vinda do Senhor, o Senhor viria com juízo. Ou naquele grande dia que ainda está por vir. Ou até mesmo que essas pessoas, quando morressem, iam ter o juízo de Deus, principalmente podendo ajudar o pobre, o rico, e não ajudando. Lembrando que aquele que ajuda o pobre, como diz Provérbios, ele empresta a Deus e Deus pagará com juro e correção monetária por ter ajudado. Pagará em dobro com juro e correção monetária. Ele que ajudou o necessitado. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele sofreu às vezes calado, esperando o agir de Deus como Jó. Deus restituiu tudo na sua vida. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E o Senhor Jesus disse, sim, sim, não, não, que passadiça a procedência do maligno.
que é sim, o que é não, para não cair em contradição ou em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aqui são as recomendações derradeiras, o que deve fazer com os irmãos que se estão aflitos, é para orar. Se alguém está contente, é para louvar. Se está doente, é para chamar os presbíteros para orar sobre essas pessoas com azeite, em nome do Senhor. Essa é a única passagem aí que parece a expressão ungir com azeite, em nome do Senhor. Outro tipo de unção, isso aí já é coisa extra-bíblica, fora da Bíblia. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão, olha só. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tá vendo? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Então, quem ganha almas, você sabe, ele alcança o perdão dos seus pecados. Muitas das vezes a gente ganha alma falando a verdade, ou dando bom testemunho, sem fazer muito alarde. Ou em silêncio, gente, com obras. Isso é muito interessante. Então, acabamos de ler aqui os 5 capítulos de São Tiago. Nesse último, a pancada, vamos dizer assim, é bem nítida contra os avarentos, os ricos que fazem piedade sobre os pobres, que ajuntam tesouros para si, não ajudam o necessitado, e que Deus vai julgar a causa do operário, do trabalhador, que muitas das vezes é explorado pelos próprios senhores ou proprietários de terras naquela época, no tempo presente, pode ser os empresários. Bem como aqui é falado sobre a situação de ser humilde, paciente, de aguardar a vinda do Senhor, de esperar com paciência, de não revidar, de não se queixar com o outro, de acreditar que o Senhor faz justiça, que o Senhor é misericordioso e piedoso. Também recomenda não jurar nem pelo céu nem pela terra, apenas dizer sim, apenas dizer não e tal. E se você está aflito, a recomendação oração, está contente, louve ao Senhor, está doente, busca alguém para que ore e peça perdão dos vossos pecados. A oração da fé curará o doente e pecados poderão ser perdoados. Confessai as vossas culpas uns com os outros, no sentido de um perdoando o outro, um orando pelo outro. E finalizando que é necessário você ser obediente, pregar a verdade para alcançar almas, e que se alcançar essas almas, elas serão, obviamente, salvas, e você terá uma multidão de pecados perdoados. Só recomendações boas para nós, edificantes nesse livro. Mas muito difícil de praticar, porque envolve nosso ego, a nossa carne. Então, devemos crucificar nossa carne. Nós somos espirituais ou carnais? Se somos espirituais, vamos lutar para cumprir essa palavra. E devemos ser mais espirituais do que carnais. Que Deus os abençoe, fale mais ao vosso coração, leia a palavra, porque a palavra já, muitas das vezes,
fala contigo abertamente, o Senhor abre o vosso entendimento, muitas das vezes até mesmo sem você precisar de mais auxílio para entender o texto, porque às vezes é autoexplicativo, é claro, evidente, e é uma exortação para o nosso bem, não para o nosso mal, lembrando que Deus repreende e castiga todos quanto ama, e tudo é para a nossa vitória. Todas as coisas competem para o bem daqueles que o amam. Deus nos abençoe e até a próxima. Paz a todos.